Lateral direito que já passou pelo Real Madrid, está na mira do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também das últimas no mercado, bastidores, finanças e a CBF afastando árbitros, trios e também o pessoal do VAR em duas das partidas do fim de semana no Brasileirão. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora repercutir agora uma informação que vem da Espanha. Carlo Ancelotti pressionado e ameaçado de demissão no Real Madrid. Confesso que achei meio esquisita a história, mas já tem gente inclusive especulando Zinedine Zidane voltando ao Real Madrid para sua terceira passagem. O nome do Zidane surge num site chamado Fichages. Só para explicar o contexto do Carlito Ancelotti. O técnico italiano tem contrato até junho de 2026, mas não vem numa sequência tão boa e a derrota para o Valência dentro de casa tornou a chance de título do Campeonato Espanhol um pouco mais complicada. Segundo a apuração dos amigos espanhóis, há necessidade no Real Madrid de eliminar o Arsenal na Champions para que o Ancelotti continue surfando nessa onda e chegue pelo menos até o Super Mundial. O Real Madrid que disputa a Champions, o título do Campeonato Espanhol e também a final da Copa do Rei. Contrato até junho de 2026, mas ninguém se surpreenderia se ele caísse depois do Super Mundial de Clubes, e é aí que a seleção brasileira pode entrar. Todo mundo sabe que o Edinaldo Rodrigues é fã do Ancelotti e tem no treinador italiano a sua prioridade para a seleção brasileira. Bora falar agora sobre a CBF, que tomou uma decisão importante. Nessa segunda-feira, a entidade comunicou o afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR dos confrontos entre Internacional e Cruzeiro, 3-0 para o Colorado, e Sport e Palmeiras, vitória alviverde por 2-1 na Ilha do Retiro. O afastamento é por tempo indeterminado. Marcelo de Lima Henrique era o árbitro de Internacional e Cruzeiro. Ele acabou sendo punido por conta da expulsão do Jonathan, zagueiro do Cruzeiro, quando o jogo ainda estava 0-0 no primeiro tempo. Expulsão absolutamente maluca, sem nenhum cabimento. A árbitra de vídeo, a Daiane Muniz, que concordou e até parabenizou o Marcelo de Lima Henrique pela marcação, também está afastada por tempo indeterminado. Em relação ao jogo do Sport contra o Palmeiras, a treta se deu por conta do pênalti marcado no finalzinho da partida, 46 minutos do segundo tempo. Rafael Veiga se joga na área do Sport e o árbitro marca pênalti, alegando que o Matheus Alexandre havia o tocado, quando está muito claro que o lateral do Sport toca primeiro na bola. O Bruno Arleu de Araújo, que marcou o pênalti, está suspenso, assim como toda a sua equipe, e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes de Sá. O que você pensa sobre as decisões da CBF? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, já na busca por um substituto para o Wesley, e um nome que agrada demais a José Boto, o homem forte do futebol no rubro-negro, é Vinícius Tobias. Jogador de 21 anos de idade, brasileiro, revelado no Internacional e que pertence ao Shakhtar Donetsk. Ele havia sido comprado do Colorado por 7 milhões de euros quando José Boto era o diretor esportivo do Shakhtar. Acabou sendo emprestado para o Real Madrid, onde jogou no Real Madrid B. Voltou para a Ucrânia e por lá tem desempenhado bem. São 16 partidas e 6 assistências na atual temporada. Posso assegurar que o Boto gosta do Vinícius Tobias, entende e vê no atleta um potencial tão grande quanto o do Wesley, mas contratá-lo do Shakhtar vai ser a operação das mais complicadas. Os 7 milhões de euros investidos lá atrás certamente se multiplicaram. Hoje, para tirar o jogador de lá, haverá a necessidade de um investimento muito superior a 10 milhões de euros. E é aí que entra a dificuldade rubro-negra na contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Vinícius Tobias, alguém que praticamente não jogou pelo Internacional, mas sempre demonstrou enorme capacidade com passagem por todas as seleções de base do nosso país. Em relação a Jorginho, negociação acertada entre as partes, o BAP concordou com as cifras pedidas pelo volante, falta apenas a assinatura do pré-contrato para que ele se mude em definitivo para o Flamengo no mês de maio, no máximo em junho. O Flamengo vai contratar algum centroavante, pois se o Pedro não volta logo, tá feio para fazer gol. Cleomar, fica tranquilo, o Pedro deve ganhar alguns minutos na quarta-feira contra o Central Córdoba. Não deve ser titular, mas deve entrar na reta final. Se não jogar na quarta, fica à disposição para o jogo contra o Grêmio no fim de semana. E aí, só uma curiosidade sobre o Flamengo, o Felipe Luiz chegou ontem a 27 partidas sem derrota. Ele está a 2 jogos de se igualar àquelas 29 partidas de invencibilidade do Jorge Jesus em 2019, tá?
Central Córdoba na quarta-feira no Maracanã, Grêmio em Porto Alegre no domingo. Se fizer esses 2 jogos, vai bastar não perder para o Juventude em casa para ultrapassar o JJ. O Humberto Costa, salve Nicola, a corrupção na CBF é atrelada à do país. E muita coincidência o senhor Edinaldo ser afiliado do PT. Eita, Brasil! O Márcio Feijão, ótima noite, Nicola, todos bem por aí? Sim, graças a Deus. Se puder, fala um pouquinho do lateral direito do Shakhtar. O Mengão tem interesse realmente ou somente uma sondagem? Grande abraço, ótima live, obrigado. Esse nome surgiu hoje. O que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro Boto e perguntei, Boto, o Vinícius Tobias não havia sido contratado pelo Shakhtar por você? Fê? E o Boto confirmou, sim. Foi ele quem contratou o Vinícius Tobias na época do Internacional, tá? Ele era só uma aposta da categoria sub-17, negócio de 7 milhões de euros. E o Vinícius Tobias, em vez de jogar no Shakhtar durante esses primeiros anos, ele foi emprestado para o Real Madrid B, dá para dizer que tem uma passagem discreta. Agora sim está jogando no Shakhtar, são 16 partidas na temporada, 6 assistências, 21 anos de idade. Segundo o Boto, vai ser impossível contratá-lo pelos 7 milhões de euros que o Shakhtar havia gastado quando o contratou lá do Internacional algum tempo atrás. Mas esse é um cara que o Boto adora e que seria uma reposição natural do Wesley. O Wesley vai ser vendido na metade do ano, é praticamente impossível segurá-lo diante do assédio internacional, mas se for para contratar o Vinícius Tobias, vai precisar gastar um bom dinheiro, tá bom? Mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Felipe Luiz, que está perto de igualar uma marca super importante do Jorge Jesus. JJ à frente do Flamengo chegou a ficar 29 jogos consecutivos sem perder. Felipe Luiz no Fla já tem 27 partidas, a última delas vitória por 2-1 contra o Vitória em Salvador. Essa invencibilidade depende de mais 2 jogos para que seja igualado os 2 próximos jogos do Flamengo contra o Central Córdoba, Libertadores da América, quarta-feira no Maracanã, jogo que pode marcar a reestreia do Pedro, ainda que por alguns minutos. No final de semana, o Flamengo visita o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Acho bem plausível que o Flamengo bata esses 29 jogos e aí na sequência pega o Juventude em casa para chegar a 30 partidas de invencibilidade e fazer do Felipe Luiz dono da maior invencibilidade nos últimos anos como treinador do Fla. Números do Felipe Luiz impressionantes, são 31 partidas, 21 vitórias, 9 empates e uma única derrota pro Fluminense. 52 gols pró, 16 gols contra. Ele tem 3 títulos, se eu não estou contabilizando a Taça Guanabara, contra uma derrota. Os títulos da Copa do Brasil de 2024, Supercopa do Brasil em 2025, além do Campeonato Carioca. Só para destacar, vitória contra o Vitória, graças a um golaço do Arrascaeta e outro gol do Bruno Henrique, aproveitando de um cruzamento do Luiz Araújo. Você acha que o BH deveria ser titular no Mengão? Eu acho não, ele vai ser titular, ele é titular, né? Hoje acabou entrando no segundo tempo para fazer o gol da vitória, foi poupado. A impressão que eu tenho é de que Palmeiras e Flamengo hoje deram uma poupada em alguns titulares. Perguntando se o Pedro volta na quarta, existe essa possibilidade dele ganhar alguns minutos contra o Central Córdoba. É Central Córdoba? No jogo da Libertadores da América, tá? Ele até está liberado pelo departamento médico, ele não viaja para Salvador por opção da comissão técnica, para que ele ganhe mais alguns dias de preparação física, tá? E aí, pro meio de semana, aí sim, liberado o jogo contra o Central Córdoba, 9/4, Libertadores da América. Deveremos ter o Pedro entrando no segundo tempo, tá bom? Qual a sua opinião? Na sua opinião, qual seria o meia ideal para dividir posição com o Arrascaeta? Que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil. Até porque o cara é titular absoluto. Esse inciso que estão falando é bom jogador, tá? Nicola, sabe se o Malvadão vai contratar alguém para reserva do Arrasca Show? Ou para revezar com o Arrasca Show? Hoje o gol do Arrascaeta, cara, ele me fez refletir sobre o que muitos rubro-negros têm feito, cara. Enfim, eu não tô aqui para dizer como as pessoas devem torcer, detesto esse papel de ombudsman. O ombudsman é o crítico dos jornalistas, né? É o cara que fica analisando o trabalho dos outros. Eu acho que cada jornalista faz o que quer e colhe depois as consequências e tal. Mas eu tenho visto muito jornalista flamenguista criticando o Arrasca, fazendo campanha contra ele. Cara, é uma grande maluquice. O Arrascaeta tem tido dificuldades físicas, tem jogado menos em quantidade e qualidade do que se poderia.
Mas a solução para o Arrascaeta está dentro do próprio Flamengo, é entender o que acontece do ponto de vista físico, criar uma rotina de treinos e jogos diferente para ele, porque ele é um cara muito diferente. Cara, o gol que ele marca hoje contra o Vitória, ele rouba a bola no carrinho, sai levando e conduzindo a bola no meio de um monte de jogador do Vitória e bate com o bico da bola fraquinho para entrar no cantinho da rede. Um golaço. O cara, não é que o cara é bom, o cara é espetacular. Aí você pega o Oscar, o Arrascaeta é melhor. Você pega o Alan Patrick, o Arrascaeta é melhor. Você pega o Rafael Veiga, o Arrascaeta é melhor. Para mim, respeitando a opinião de todos os outros, não há um camisa 10 da mesma genialidade do Arrascaeta no futebol brasileiro. E o Flamengo cogita não renovar o contrato dele. Entendo que existe uma frustração, o cara tá jogando menos do que poderia, é verdade. Mas, cara, a solução é tratar bem esse cara, é consertar essa questão física para que ele possa ser útil, tá? E sobre o Flamengo, sim, o Flamengo está buscando mais um jogador para atuar nessa função, para revezar com a Arrasca, para eventualmente jogar junto com ele. Surgiu agora o nome do Enciso, Júlio Enciso. Esse cara é paraguaio, ele surge no Libertad, é negociado com o Brighton. No Brighton não vai bem e acaba emprestado para o Ipswich Town, que está na Premier League, mas vai ser rebaixado, tem sido titular por lá. Seria um reforço interessante, embora para mim ele está abaixo do Arrasca. Mas eventualmente para jogar junto, para estar próximo, enfim, ele tinha sido contratado por 11 milhões e 300 mil euros. Ou seja, como não performou bem lá, imagino que não tenha se valorizado. Dá para você pensar em comprá-lo talvez pelo mesmo preço. O problema é que há concorrência europeia, o Porto está pensando em comprá-lo para metade do ano, tá? Sobre Andrés Pereira, é um nome debatido, há uma vontade grande do Andrés em jogar no Flamengo, mas a operação é cara, porque o Fulham acabou de recusar a proposta de 25 milhões de euros do Palmeiras. Talvez o melhor caminho para comprar o Andrés seja esperar até o ano que vem, porque o contrato dele termina em junho de 26. A partir do ano que vem, a partir do fim desse ano, você já pode assinar um pré-contrato com ele, e aí a coisa fica boa, tá? Família, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do Flamengo. Chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ativa através do sininho de notificação. E é isso aí, já chega deixando seu like porque é super importante. Valeu, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.